tarde, bem-vindos à TV do Minho, canal regional que tem pautado pela informação o mais alargada possível no Distrito de Braga, referência para todos os eventos e notícia que de uma forma mais alargada e dando voz a todas as sensibilidades, pretende a partir de hoje iniciar um conjunto de entrevistas, nomeadamente com os cabeças de lista pelo Círculo Distrital de Braga, às próximas eleições que se realizam no dia 4 de outubro deste ano. Temos connosco o primeiro entrevistado, que é o Sr. José Machado, que é cabeça de lista pelo MRPP, que foi durante 47 anos imigrante em França, e concretamente sobre esta matéria, fazer-lhe uma primeira pergunta: porque é que se candidatou pelas listas do MRPP a estas eleições legislativas? Muito boa tarde. Agradecer à TV Minho o simpático convite que me foi endereçado e depois, porque o tempo é escasso, eu responderia que aceitei ser cabeça de lista pelo PCTP-MRPP pelo Distrito de Braga porque é um partido que me permite dizer tudo aquilo que eu vou dizer a seguir. Muito bem. Na sua história de vida, temos aqui uma situação que é de imigrante, em concreto, e nós estamos neste momento a assistir a um drama universal, a um drama mundial, que é justamente um êxodo, um fluxo de imigração de países que saem de guerras, alguns, e de outros de miséria económica, e, digamos, apelando à sua sensibilidade, porque penso que a tem, naturalmente, e pelo facto de ter sido imigrante, perguntar-lhe muito concretamente como é que vê esta vaga de imigração e em que medida é que isto pode ser, digamos, uma referência e uma leitura e uma mensagem do cabeça de lista do MRPP às outras forças políticas, sabendo que, isto agora voltando um pouco à política local, sabendo que houve, e pelo menos foi disso divulgado na imprensa nacional, houve uma espécie de filtro, ou então, por falta de condições legislativas, alguma dificuldade. Há imigrantes, concretamente, que se queixam de não terem sido recenseados e não poderiam votar nestas eleições. Ora, é uma questão importante que me põe relacionada com este drama, com esta tragédia, que são os refugiados. Para Portugal estão destinados entre 4 a 5 mil pessoas, na sua maior parte oriundas da Síria, e eu, como candidato do PCTP-MRPP, sempre tive orgulho, mesmo durante os 44 anos que trabalhei no estrangeiro como imigrante, sempre tive orgulho nas qualidades do nosso povo, de generosidade e de solidariedade. Não está em causa aqui fecharmos a porta a 4 ou 5 mil pessoas desesperadas, crianças, famílias inteiras, que procuram um teto, um pão, um futuro. Não está em causa aqui isso. Até porque nós somos um país que tem 5 milhões de filhos seus no estrangeiro, aqueles que não couberam no berço, como dizia o poeta, e que também tiveram que bater à porta de muitos países para ter lá fora o futuro que aqui lhes negaram. Essa é uma das razões pelas quais Portugal não pode ter outra atitude senão essa. Agora, isto levanta outro problema. Isto lembra-me aqui a Conferência das Lajes. Lembra-me aqui um célebre encontro entre o primeiro-ministro da Espanha, Aznar, o Blair, da Inglaterra, o Bush, da América, e o nosso Durão Barroso, nosso, entre aspas, nunca foi meu, em que combinaram entre eles aquilo que foi a célebre invasão do Iraque, em que destruíram um país milenário, na base de falsas razões.
em que a França, um país onde eu estava a trabalhar na altura, foi um dos poucos países, naquela altura, era presidente do Jacques Chirac, que se levantou contra essa intervenção militar americana. E eu digo isto porquê? Porque nós, aceitando essa gente aqui no nosso país, temos todo o dever e o direito de exigir que sejam julgados os responsáveis por esta tragédia. E os responsáveis por esta tragédia têm nomes. Têm os nomes daqueles que eu citei há pouco aqui. E o Durão Barroso, como português, anda aí a passear nas ruas de Portugal. Fala sobre esta matéria. E até parece que não tem culpa nenhuma nisto. E depois a França pela destruição da Síria. Por ter treinado, financiado organizações que hoje são terroristas. A Líbia, que foi destruída pelo Sr. Sarkozy num bombardeamento depois de ter recebido o Gaddafi no Eliseu em Paris, estendido o tapete vermelho e permitido que o Gaddafi instalasse a sua tenda nos próprios jardins do Eliseu. Isto é tudo uma coisa que, enfim, só tem um nome. É uma comédia, é uma tragédia. E nós exigimos o julgamento destas pessoas todas. E os portugueses têm todo o direito e o dever de chamar à pedra os responsáveis por isto. É um testemunho interessante, porque vindo da voz de um ex-imigrante e, portanto, e com sensibilidade social para esta matéria. Reportando um pouco acerca dessa sua história, também sei que foi presidente de associações de portugueses em França, nomeadamente. Foi presidente, salvo erro, de um conselho ou de uma associação mundial de imigrantes. Aquilo que eu lhe perguntava, e na qualidade ainda de imigrante, para, enfim, de alguma maneira também terminar ou não este primeiro tema, seria de que ponto é que Portugal tem efetivamente tratado bem os imigrantes, o registro dos imigrantes tem sido feito de forma acordada, de forma séria. Sabemos quantos imigrantes é que existem no passado, em toda a Europa, espalhados pelo mundo. No passado, e segundo as queixas que vêm, é que o recenseamento não foi bem feito. A limitação na votação por força desse registro também foi efetuada. Há imigrantes que se queixam que não podem votar. O que é que se passa aqui, José Machado, na sua lógica? Olha, é a primeira vez que digo isto e é engraçado que seja a primazia dada à TV Minho. Ninguém disse isto nesta campanha, mas tem que ser dito. Há quase 500 mil de portugueses, eleitores, que estão impedidos de exercer o seu direito de voto, que são pessoas que foram para o estrangeiro, como sabemos, nestes 4 últimos anos, imigraram à volta de 500 mil pessoas, e estas pessoas não tiveram nem sequer tempo para se recensear no consulado para poderem exercer o seu direito de voto e de cidadãos. Isto é um escândalo nacional. E isto foi organizado pelo próprio Presidente da República, que deixou para a última hora a marcação das eleições, para que as pessoas não tivessem quase tempo nenhum. E nós sabemos que dessas 500 mil pessoas, são pessoas que não estão contentes com um governo que os expulsou do seu próprio país e cujo voto certamente que não ia agradar ao próprio governo atual. E, portanto, são pessoas, são votos que não vão ser contados. Não é? E as pessoas, certamente, que estão revoltadíssimas por não poderem participar hoje, nem que seja para mostrar um cartão vermelho àqueles que o mandaram para fora das nossas fronteiras. Portanto, José Machado considera, ainda seguindo este raciocínio, de que esta lei beneficia alguém. Com certeza que alguém deve ser beneficiado com isto, se não fizerem o necessário para que os portugueses que foram para o estrangeiro se pudessem recensear a tempo e exercessem o seu direito de cidadãos. Certamente que isto não é esquecimento nenhum, ou se é esquecimento é grave, porque os homens políticos e um governo não devem permitir que estas coisas aconteçam. Ora, e esta questão da imigração é uma questão que me preocupa muito, sabe? Não há imigrante nenhum que o seja por vontade própria. Não sei. Houve uma altura em que se dizia imigram por espírito de aventura. Eu não conheço. Não conheço. Os imigrantes que vão à procura do pão e do futuro para os seus filhos vão numa atitude quase vencidos. Vão pedir ajuda. Não vão como vencedores.
E, portanto, eu pensei, quando voltei ao meu país, que não veria mais aquele êxodo massivo de portugueses, que fomos milhões a fugir daqui no tempo da ditadura. No ano de 1970, quando eu fui para a França, fomos 120 mil, só nesse ano, a fugir daqui, e desses 120 mil, mais de metade eram indocumentados, eram clandestinos. Tivemos que atravessar a pé os Pirineus, fomos abandonados pelo caminho, passámos os maiores sacrifícios, as maiores amarguras. Foi uma aventura terrível. E eu, quando vejo o que se passa com estes refugiados hoje, que morrem afogados no mar, crianças na praia, homens e mulheres nas estradas, lembra-me os meus tempos de imigrante. E é lamentável, é muito triste, hoje, voltando ao meu país, esteja a assistir, num distrito como o nosso, que é o de Braga, novamente atingido, milhares de famílias atingidas por este flagelo da imigração. É muito difícil ver sair um pai, ver sair os filhos, que nos custaram tanto a criar, que nos custaram milhões de euros a nós e ao país para formar e que vão para os outros países trabalhar, que não gastam um tostão na sua formação. E, sobretudo, que vão responder a um problema que é um problema grave do nosso país, que é a falta de natalidade. Essa juventude vai fazer meninos, vai ter filhos nos outros países. E nós estamos condenados a quê? A ser um país de velhos? Não. Olha, eu acabei esta questão da imigração. Nós, imigrantes, os anos que eu estive lá, tínhamos uma palavra de ordem que nos alimentou sempre durante a vida. Tínhamos duas, aliás. Uma era, devemos lutar por um Portugal onde ninguém precise de emigrar. Esta continua a ser a minha. Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras. Mudemos de assunto então. Como é que vê a pré-campanha eleitoral que está em curso? Como é que vê a cobertura mediática da imprensa local, dos jornais locais, distritais, eventualmente? Já agora, como é que vê, digamos, como é que a mensagem, a sua mensagem, a do PCTP-MRPP, estará ou não a passar e, na sua opinião, também quais serão os bloqueios que existem aqui e porquê? Olha, os bloqueios são nacionais e são locais, porque nós estamos quase numa campanha eleitoral, eu não diria como no tempo da ditadura, quer dizer, as pessoas são empurradas quase a votar por dois partidos. Pronto. O debate nacional que toda a gente assistiu entre o Passos e o Costa foi anunciado 30 mil vezes nas televisões todas, passou nas televisões todas ao mesmo tempo. Quer dizer, esta promoção é uma promoção também de dois partidos. Portanto, eu aqui lavro o meu protesto, porque a Constituição Portuguesa não está a ser cumprida. A Constituição Portuguesa diz que, à partida, para uma corrida, todos os candidatos devem ser iguais. Não podemos partir da linha da meta e haver uns que já vão à frente a correr, ajudados, alimentados e tudo, e os outros ficam atrás e que só vão partir atrasados e com poucos meios. Isto cria logo uma desigualdade que a própria democracia não devia aceitar. Pronto, é isso que se está a assistir hoje. Agora, localmente, eu estou, de uma certa forma, admirado, porque eu enviei cartas, pedidos, solicitações aos órgãos de informação e, por exemplo, o Correio do Minho, que foi um órgão que foi solicitado, não me tem respondido. Surpreende-me muito, até porque, pelo passado, o Correio do Minho era um órgão de informação que abria as suas páginas com alguma regularidade e eu tenho a impressão que há aqui alguma discriminação. Não sei por que razão, talvez porque houve mudanças na Câmara Municipal de Braga, não é? E que o atual Presidente dá-me a impressão de ter transformado o Correio do Minho numa espécie de porta-voz da política camarária. Se assim é, lamento imenso para a liberdade da informação, para a liberdade dos jornalistas e para a liberdade desta campanha eleitoral. Eu conhecia de nome quase o Sr. Ricardo Rio, o atual Presidente da Câmara de Braga. Conheci-o porque, sendo de Guimarães, como eu sou, lembro-me quando ele foi recrutado para trabalhar para a Capital Europeia da Cultura em 2012 por um salário de 5.000 euros mensais.
E na altura recordo-me até de alguma revolta da parte do António Magalhães, que era o Presidente da Câmara de Guimarães, dizendo, entre outras coisas, porque li-o na imprensa, mas não haverá outras pessoas com competências nesta matéria para serem recrutadas. É preciso ir buscar um dirigente local do PSD de Braga para fazer isto. Dava a impressão que aquilo era uma espécie de promoção política e o Magalhães chamou as coisas pelos nomes na altura. Bom, eu fiquei à espera. 5.000 euros por mês para um homem aí, um político e tal, eles estão habituados talvez até a ganhar mais. Mas 5.000 euros por mês já é um insulto aos salários que os nossos trabalhadores, enfim, mesmo a classe média recebe no nosso país. Ainda estou à espera do balanço que o Sr. Ricardo Rio fez desses 6 meses em que trabalhou para a Capital Europeia da Cultura. Não sei, gostaria de ver o que é que foi feito e se mereceu o salário que recebeu, porque aparentemente recebeu. Mas queria de alguma maneira, esta questão é importante, eu tenho que lhe perguntar, na sequência daquilo que me está a afirmar, queria de alguma maneira que, digamos, Ricardo Rio terá, digamos, algumas apetências para colocar os meios públicos ao serviço da sua propaganda, da sua estratégia política, eventualmente? Olha, meu amigo, eu não estou na cabeça do Sr. Ricardo Rio para responder por ele, mas vejo um pouco no panorama nacional o que o seu partido faz nas televisões, porque, olha, eu trabalhei 44 anos em França e a comunicação social em França, a forma como trata a informação, é muito diferente aqui. Dá-me a impressão isto, às vezes que estou na Coreia do Norte, de tal forma é massiva a propaganda feita pelo governo e, quer dizer, isto até lhe vou dizer assim uma coisa que as pessoas não sabem ter apercebido. Para quem andar pelo mundo, como eu andei, não há país no mundo nenhum em que sejam os dirigentes políticos na televisão a fazer de comentadores. Esse devia ser o trabalho dos jornalistas. O senhor já contou quantos dirigentes o PSD tem na televisão a falar? Mesmo aqueles que criticam de alguma forma alguns aspectos do governo, mas são militantes encartados do PSD. Já os contou. Eu já contei. São mais uns 8 ou 9 que estão nos canais todos de televisão. E depois, quer dizer, vamos lá ver, os senhores recordam-se como eu me recordo, que nos foi dito durante meses a fio que a televisão portuguesa, a RTP, dava milhões de prejuízo por ano, não sei quantos milhões, e que era preciso privatizá-la. E de repente deixou de se falar nisto. Já não é preciso privatizar a RTP. Então porquê? Já dá lucro? Ou há outras razões? A outra razão eu sei qual é. É que entre privatizar e entregar a alguém que eu não conheço, prefiro guardá-la para mim e pô-la a dizer aquilo que eu quero. E é isto que se passa atualmente a nível nacional. Uma das notícias do dia também foi a não venda do Novo Banco. O Novo Banco não foi entregue hoje porque o processo, dizem os compradores, foi atribulado. Há contas que não estão bem feitas, não sei se por culpa de quem. O que é certo é que o principal grupo que se propunha comprar, digamos, o Novo Banco, não o fez. E o Ministro hoje, a regulação do Banco de Portugal, arremata para a seguir às eleições a venda do Novo Banco. Considera que há aqui alguma jogada política, alguma intencionalidade? E se for assim, porque é que, por exemplo, o processo da TAP não foi idêntico? Porque a TAP foi, como toda a gente sabe, e foi de conhecimento público, para além de outras empresas públicas entregues, ou então, digamos, privatizadas, num período em que, teoricamente, também podiam não ser, não é? Porque se o Novo Banco não tem as condições que o Governo diz que tinha, provavelmente a TAP e outras grandes empresas bandeiras nacionais também não foram. Olha, isto é assim... nós sabemos as cumplicidades do governo atual, inclusivamente do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, esse triste Presidente que nós temos, que só de olhar para ele até ficamos nós também tristes. A responsabilidade que tem essa gente toda nesta questão do BES. O Ricardo Salgado foi um financiador, deu muito dinheiro para que o Cavaco Silva fosse eleito Presidente da República. E financiou muitas campanhas eleitorais. Esta do Governo dizer que não tem nada a ver com a situação do BES,
é uma história para meninos, não é uma história para os portugueses que já são suficientemente adultos e inteligentes para compreender que a situação do banco, inclusivamente pela opinião do próprio Ricardo Salgado, podia ter sido evitada se fossem tomadas outras medidas. Agora, falando do novo banco, esta manobra de ter sido criado o fundo com 4.900 milhões de euros, que disseram eles que não iam ser pagos pelos contribuintes. Outra história para meninos, porque deste fundo, a Caixa Geral dos Depósitos, sendo um banco nacional, certamente que vai entrar nos prejuízos da Caixa Geral dos Depósitos e que a Caixa somos nós todos que pagamos. Além disto, ir tudo também para o déficit do ano passado, e o déficit somos nós todos que o pagamos. Portanto, esta mentira constante de enrolar os portugueses em volta de histórias da carochinha, isto é uma característica deste governo. Agora, os lesados do BES é que têm toda a razão para não deixar estes senhores sair à rua tranquilos. E eles devem exigir que o problema deles seja resolvido por este governo, porque foi este governo que o fez. Agora, se isto for deixado para outro governo que venha a seguir, seja ele qual for, vai ser um problema que eles vão ter que resolver e vão ter que eles aguentar com um fardo que foi este governo que o criou. Podiam ter feito a mesma coisa realmente com a TAP. Se andasse aí gente nas ruas a incomodar por causa do problema da TAP, eles eram capazes de não a ter entregue como entregaram, da forma vergonhosa como a entregaram. Não é? Uma empresa, uma companhia de bandeira como a TAP, com a importância que ela tem para as nossas exportações, entregue desta maneira como foi. Porque nós, sabe, Portugal, daqui a pouco, isto só teremos o ar que respiramos. Porque daqui a pouco é a nossa água. Os nossos mares já estão a ser roubados, negociados pela política do Mar Azul europeia, que nos vai tomar conta da nossa zona exclusiva marítima. E Portugal deixa de ter autoridade sobre isso. O pouco que nós tínhamos está a passar para outras mãos. E é lamentável, e acabava aqui, porque isto tudo, a venda disto tudo, foi feita soi-disant, como dizem os franceses, desculpe o termo, para resolver os problemas do déficit e os problemas da dívida. E quando a gente repara que a dívida está em mais de 130% do PIB e que o nosso déficit não foi resolvido, então para que é que venderam Portugal ao desbarato? Esta questão fica no ar. E fica bem, de facto fica bem. Uma outra questão que eu gostava de colocar era a questão da imigração. Também voltámos à migração, de novo, destes quadros médicos, enfermeiros, para o mercado europeu, ao mesmo tempo que deixamos, digamos, o nosso Serviço Nacional de Saúde, que é uma referência em todo o mundo, pelos vistos, segundo tenho também estudado isso e tenho lido, como é que o PCTP e o RPP é isto, quer dizer, há uma fuga de quadros na área da saúde, e em concreto falamos aqui da saúde, de médicos e enfermeiros, lamentavelmente para quem sai, que diz que não lhe dão condições aqui para ficar. E o Governo, aparentemente, também não tem dado assim uma resposta e tem estado com silêncio. Eu não quero falar aqui pela voz do António Costa, que no célebre debate de há dias atrás respondeu a este Primeiro-Ministro, que estava combalido, digamos assim, que temos enfermeiros, mas que vão trabalhar para a Inglaterra. Haverá algum governo que tivesse passado por Portugal, que tivesse atacado tanto o Serviço Nacional de Saúde, ter tido contra ele os enfermeiros, os médicos, toda a espécie de pessoal que trabalha no Serviço Nacional de Saúde? Certamente não houve. As queixas dos médicos são permanentes e os argumentos do Governo de que até agora havia médicos que chegam e não sei o quê, e depois à última hora acabam por até tentar ir buscar os reformados médicos, propondo-lhes um salário suplementar, no caso deles aceitarem voltar da reforma, é confessar que realmente esse problema dos médicos não estava resolvido e que há falta de médicos. E num Serviço Nacional de Saúde, quando falta o médico, falta tudo. Deixamos de histórias. O resto, a organização das urgências,
a falta de outras possibilidades para os doentes de recorrerem a outros serviços do Serviço Nacional de Saúde para não se concentrarem todos nos hospitais. Porque o Governo não deve ter nunca ido às urgências do hospital de Guimarães, sobretudo, ou de Braga, não é? Eu que tenho ido às urgências de Guimarães, acho que aquilo é uma coisa que não tem nome. É um escândalo obrigar as pessoas a estar daquela maneira tantas horas ali à espera. Eu já estive à espera 12 horas para ser atendido nas urgências de Guimarães. Eu mesmo. Portanto, olha, eu confio mais nas palavras do Dr. António Arnaud, que foi o pai do Serviço Nacional de Saúde. Confio mais nas palavras dele, que é um homem sábio, que costuma falar a inteligência das pessoas e que diz que este governo tem sido o governo que mais atacou o Serviço Nacional de Saúde. Uma outra questão que o José Machado também tem privilegiado é a questão das pescas. Sei que tem andado pelo litoral do Distrito de Braga, solidário com a luta dos pescadores, não só por esta questão da sardinha, da cota da sardinha, mas também pela falta de meios que a frota pesqueira, e nomeadamente esta frota familiar, chamemos assim, tem tido deste governo, eventualmente dos outros também, mas estamos aqui agora a fazer um balanço, um balanço sobre esta questão. Gostaria também de ter a sua opinião sobre esta questão das pescas e já agora por arrastamento também da própria agricultura. Como é que vê a agricultura? Olha, isto é assim, o atual Presidente da República devia estar hoje a prestar contas do abandono da nossa agricultura, porque foi durante o seu mandato como Primeiro-Ministro, em que teve 10 anos como Primeiro-Ministro neste país. É o político com mais anos no poder em Portugal. E parece que não tem nada a ver com isto. Os problemas foram os outros. Pronto. O abandono da agricultura, na altura, quando entraram os subsídios da Europa para Portugal, na altura havia a política do outside. Em inglês quer dizer põe-te de lado. Pagava-se aos agricultores para abandonarem a agricultura. E hoje Portugal é um país que importa quase tudo o que come. A sardinha é um exemplo. O peixe, em geral, importamos 70% daquilo que consumimos. Somos o país que mais consome peixe. Ainda bem, é uma boa regra alimentar. Entretanto, impõem-nos cotas que entregam à Espanha, em particular, e à sua frota pesqueira, a venda depois do peixe que vem pescar nas nossas águas, venda-nos o peixe a nós. Portanto, nós somos obrigados a andar aqui a comprar e a mendigar os outros com cotas de pesca que nos são impostas por esta Europa. Esta Europa é uma Europa que nem dá trabalho nem pão a Portugal e que nos corta, pelo menos, este direito de, nas nossas águas, podermos pescar aquilo, pelo menos, para o nosso sustento, e não nos permite isso. A Ministra da Agricultura, que é a Dona Cristas, lembra-me também, porque os senhores aqui em Braga também têm aqui um problema, que é ela também, a tristemente célebre Cristas, da Lei das Rendas. Os senhores têm aqui bairros de moradores que estão em luta hoje contra uma lei iníqua, uma lei injusta, que foi feita em nome de resolver os problemas da questão das rendas em Portugal e que veio agravar de sobremaneira e de algumas vezes, em alguns casos de forma desumana, a situação dos moradores dos bairros sociais. A Dona Cristas já tinha passado por esta pasta do Governo e deixou este triste trabalho. E os senhores têm aqui bairros de moradores. Aliás, convido a TV Minho a ir ver a Guimarães, por exemplo, e a entrevistar a Comissão de Moradores e os moradores sobre a luta, mesmo que eles estão lá a travar, e a interessar-se por este assunto. Porque isto são ministros que passam de umas pastas para as outras e deixam rasto. E o rasto deixado pela Dona Cristas, agora, na agricultura, é a submissão total a esta Europa, que é a Europa da agricultura da França. A França é que tem mais 50% do orçamento comunitário, vai para a PAC, para a Política Agrícola Comum, e a Dona Cristas aceita os ditames, as ordens, põe-se a quatro patas, e é uma humilhação para nós todos que aceitem estas ordens injustas da Europa em relação a Portugal. Não pode ser. Nós temos que ter políticos
que ousem defender a pátria portuguesa e os interesses de Portugal, e não que se submetam a ditames deste tipo. Considera, portanto, que o figurino europeu precisa ser reformulado, naturalmente. Oh, meu amigo, eu disse, esta Europa não nos dá trabalho nem pão, nem responde sequer aos problemas dos refugiados. Hoje, é uma Europa que tem mais de 300 milhões de desempregados. É uma Europa que não conseguiu, inclusivamente, nós na altura, o MRPP, uma altura que participou numa campanha de eleições europeias e dizia, sim senhor, vamos nessa. Então, olhem, salário mínimo europeu. Já não era reclamar o salário máximo, porque eu até ia até aí. Eu ia até aí, para haver justiça social, até íamos até aí. Só quero corrigir, 300 milhões de desempregados, não, 3 milhões eventualmente. 3 milhões não. 400 milhões é a população europeia. Não, não é a população europeia, não é de 400 milhões. É não? Não, não é. 150 milhões de desempregados, a Europa, neste momento. A Europa tem 500 milhões de consumidores. Somos 29 países, à volta disso. Foi uma... Pronto, mas pronto. Os números aqui até interessa pouco, não é? O número de desempregados na Europa é uma barbaridade. É uma barbaridade. E a Europa não consegue responder aos graves problemas sociais que tem. Não consegue responder a eles. E então, enfim, este projeto que se chamou Projeto Europeu, que foi em 1945 impulsionado por Jean Monnet, entre outros, transformou-se hoje numa espécie de mercado desregulado nas mãos das multinacionais, em que quem manda nos governos são os grandes interesses económicos. E já agora, para dar a prova disso, já que são coisas que não se falam muito nas campanhas eleitorais, o atual acordo comercial que está em discussão entre a América e a Europa vai agravar esta dependência dos Estados em relação às multinacionais, porque vai dar, inclusivamente, às multinacionais o poder de pôr no tribunal os Estados que contrariem a vontade das multinacionais em decidir sobre salários e horários, por exemplo, de trabalho. Vai retirar isso aos próprios Estados. Portanto, nós estamos aqui entregues às mãos dos mercados, não é? As mãos dos mercados que nos puseram na situação onde nós estamos. Considerando que Portugal está cada vez mais, digamos, não sei dependendo, Portugal é um país europeu e, portanto, de pleno direito, qual considera que poderia ser ou deveria ser a postura e a atitude de um futuro governo, uma vez que este está prestes a terminar o seu mandato, relativamente a estas questões europeias, porque Portugal, sendo um país de pleno direito, segundo como está a dizer, há normas europeias que não têm em conta a especificidade dos países membros, nomeadamente Portugal, em relação a várias matérias, cotas para a pesca, para a agricultura e companhia limitada. Sim, senhor. O que é que o José Peixado acha que seria a postura correta de Portugal ou de um futuro governo português em relação à comunidade? Olha, em Bruxelas, nós podíamos começar assim. Nós somos candidatos a deputados nestas eleições. Mas serão precisos tantos deputados quando mais de metade da política que é decidida não é decidida nos nossos parlamentos? E temos os deputados pela imigração, que também é outra questão. Pronto, já lá vamos se me der tempo. Mas isto para lhe dizer que hoje a ordem jurídica europeia sobrepõe as diretivas europeias, são somente validadas nos parlamentos e é para serem aplicadas. Portanto, a legislação, a maior parte da legislação é decidida fora, não é sequer decidida pelos nossos deputados. É por isso que a maior parte das vezes eles nem lá estão, ou se alguns estão lá, estão a dormir. E depois, o senhor falou também aqui da representação no Parlamento da parte dos imigrantes. E é verdade, eu diria, mas quantos é que somos portugueses no mundo? Os governos portugueses e os políticos não sabem. Olha, eu desafio a TV Minho, na próxima vez que entrevistar aqui alguém, a perguntar-lhe quantos é que somos realmente? Somos aqui, contando com os portugueses que estão lá fora. Quantos somos? Eles não sabem. E eles deviam responder porque é que, à volta de 5 milhões de portugueses no mundo, só têm 4 deputados. 2 para a Europa e 2 pelo resto da Europa.
e, lamentavelmente, eleitos com mais de 96 ou 97% de abstenções. E eles estão lá com 3 ou 4% de votos das pessoas, a representar milhões de pessoas. Mas acha que esta última, e já há bocado falámos nisto, mas volto a colocar esta tecla porque parece importante, até pela representatividade que tem ou que não tem. Esta legislação é limitativa do direito do imigrante votar? Não é a legislação que é limitativa. É que dificulta o recenseamento das pessoas. Porque para se recensear hoje, algumas pessoas têm que fazer 500, 600, 700 quilómetros. Será isto motivador para uma pessoa ir ao consulado, fazer 700 quilómetros para se recensear para poder votar? É preciso ser muito patriota, não é? Não sei se aqui em Portugal, alguns dos que nos ouvem estariam dispostos a fazer 700, a ir daqui para Faro, para se ir recensear para poder votar. Enfim, é possível que os haja, mas esses são cidadãos exemplares. Mas não temos assim tantos como isso. Portanto, esta questão do fecho dos consulados, a falta de incentivo ao recenseamento dos imigrantes, o abandono dos imigrantes, das suas associações, do ensino da língua portuguesa, da proteção aos mais desfavorecidos que também usar na imigração. Não há só gente de sucesso, não há só carteiras com 2 pernas, como se costuma dizer. Também há muitos, 98% dos portugueses no estrangeiro são trabalhadores, não são empresários. Mas aqui só se dá espaço para os empresários que vêm das comunidades. Isto é o Cavaco Silva. O Cavaco Silva criou até um segundo conselho das comunidades, que é o Conselho dos Empresários. Gente de sucesso, como ele chama. Porque para ele um trabalhador que trabalhou a vida honestamente e que pôs os seus filhos a estudar com sacrifício, esse não é de sucesso. Só é de sucesso aquele que enriqueceu às vezes não se sabe de que maneira. Para o Presidente da República, cuja reforma não dava nem sequer para fazer cantar um cego, como ele dizia, este critério aplica-se também à imigração. E, portanto, esta questão da nossa imigração não participar na vida nacional tem a ver com isso, sabe? Eu fui presidente durante 6 anos do Conselho Mundial das Comunidades. Tive oportunidades e tive imensas reuniões com o governo, ministros, inclusive com o próprio Durão Barroso, sobre estas questões todas. E tive sempre que lutar muito, porque a imigração portuguesa foi sempre abandonada. É por isso que eles não sabem sequer quantos somos. E eles interessam-se todos pela imigração, somente para a entrada de divisas aqui, para equilibrar a balança comercial, para diminuir o desemprego, como este governo está a fazer, porque falsifica os números do desemprego, porque no dia em que este governo, em vez de 500 mil pessoas que emigraram nos últimos 4 anos, se puser o povo todo daqui para fora, resolve os problemas do desemprego. Não há mais desemprego para ninguém. Portanto, esta questão da imigração é uma questão lancinante, é uma questão trágica, que nos devia preocupar a todos. É por isso que continuo a dizer, e dizia na imigração sempre, participem nas eleições. Quem não vota, não conta. Mas, sobretudo, lutemos por um Portugal de onde não precisamos de emigrar. O que é para o MRPP, ou neste caso o PCTP-MRPP, um bom resultado eleitoral? Sabemos que tem ambições, naturalmente. Já aqui me referiu que a cobertura mediática não tem sido das melhores, mas o que é que para o PCTP-MRPP seria um bom resultado ou seria uma boa performance nestas eleições? Olha, eu tenho uma... Eu sou um reformado, trabalhei 44 anos em França e a minha reforma dá-me para viver com dignidade. Não sou rico, mas a política não é por dinheiro que eu lá vou. Estou nisto e estive sempre na minha vida de imigrante para servir o bem comum. A solidariedade, a justiça social e, sobretudo, defender os que mais precisam. E por um Portugal que não seja o Portugal humilhado, acorrentado, amordaçado que eu tenho hoje,
que é o meu país, e eu não gosto de o ver assim. Portanto, a minha ambição é essa. Não tenho ambições, enfim, de carreira, outras coisas assim, nunca tive. Portanto, a minha ambição seria, se os eleitores assim o entenderem, é ser eleito para a Assembleia da República. Não sei quanto tempo lá estarei, porque o que eu estou aqui a dizer, vou lá dizê-lo também, sem reservas algumas. Vou dizê-lo, como o disse um grande homem, foi uma referência sempre para mim, foi o professor Emílio Guerreiro, que não tem nada a ver com este secretário de Estado do PSD, Emílio Guerreiro, não tem nada a ver com isso. Foi um homem que morreu aos 105 anos, que foi deputado da Assembleia da República, foi secretário-geral do PPD, não do PSD, do PPD, que era outra coisa que não é isto, e que lutou aqui contra o Salazar, lutou em Espanha contra o Franco, e depois, com o nome de comandante Hélio, lutou na resistência em França contra o nazismo. Este homem é o meu herói, este homem é a minha referência, é o meu imigrante preferido. E Portugal devia se orgulhar de ter homens como o professor Emílio Guerreiro. Mesmo a minha cidade de Guimarães não o trata corretamente. Devia ter mais orgulho naquilo que foi o professor Emílio Guerreiro. Para terminar, só, qual é a mensagem que pretende dar, e agora pode dirigir-se diretamente para a Câmara, o que é que pretende dizer aos eleitores para votarem em si? Ora, eu para os eleitores e para os ouvintes e espectadores, não sei como é que se diz, da TV Minho, estou nestas eleições, certamente para, em liberdade, dizer aquilo que penso. Sempre o fiz durante toda a minha vida, seja em 44 anos em França, seja aqui, durante os poucos anos em que estive, é convidar os eleitores do Distrito de Braga a mudarem uma vez, darem o seu apoio a uma voz livre, a uma voz que no Parlamento levará e fará ouvir a voz daqueles que não se ouvem. Nós lançamos para isso até os Cadernos Negros, não é uma brincadeira, os Cadernos Negros lançamos para que as pessoas nestes cadernos, que muitas vezes não têm onde expressar a sua revolta, as suas angústias, os seus sofrimentos, pudessem nestes cadernos escrever aquilo que lhes vai na alma, aquilo que elas têm que as preocupa. E nós seremos os porta-vozes dessas pessoas. E eu, como candidato do PCTB-MRPP, além destas palavras, prometo uma coisa, não prometo resolver os problemas do país, porque eu nunca serei governo. É uma voz que os portugueses lá vão ter, que o Distrito de Braga lá vai ter. É, sobretudo, prestar contas. Estarei aqui, uma vez por mês, em cada cidade do distrito, na praça principal dessa cidade, sentado numa cadeira, a prestar contas, a ouvir as pessoas, para que elas me interroguem também e me peçam contas por o meu mandato. Essa é uma promessa que eu faço, não é muito, mas é aquilo que eu posso fazer. Muito obrigado, José Machado, candidato do PCTP-MRPP às eleições legislativas de 2015, candidato pelo Distrito de Braga, mais uma vez na TV do Minho, a Televisão Regional do Minho, pioneira na informação regional. Obrigado a todos os telespectadores. Muito obrigado.